O silêncio na floresta não era silêncio, era uma presença, como se o ar, a própria terra, estivesse segurando a respiração. O sol, um disco amarelo apagado, se escondia atrás de nuvens cinzentas que pareciam não se mover, como se o céu tivesse sido congelado no momento exato em que a luz se foi. O ar estava pesado, úmido, com um cheiro que não era de terra molhada, nem de folhas apodrecendo. Era um cheiro de metal velho, de algo queimado no fundo da garganta, de carne que não deveria estar ali. E havia um som quase inaudível, como o zumbido de um rádio sintonizado entre estações e que vinha do fundo da mata, vindo de algum lugar muito além do que os olhos podiam alcançar. Era ali, naquele ponto entre o mundo e o nada, que o homem chamado Elias chegou, não por acaso. Ele não tinha planejado aquilo, não queria. Mas os passos o conduziram como se fossem guiados por um fio invisível, enrolado no seu coração, puxando para dentro daquela floresta que não deveria existir. Ele tinha vindo do sul, do pequeno vilarejo de São Rafael, onde o tempo parecia ter parado no fim do século passado. Um lugar onde os velhos ainda rezavam ao santo da serra e as crianças corriam pelas trilhas com medo de que o vento lhes sussurrasse nomes que não deveriam conhecer. Elias não era daqui, era um geólogo, ou pelo menos dizia ser. Havia vindo com um mapa, uma bússola, uma mochila cheia de equipamentos e uma pasta com dados sobre falhas tectônicas na região. Mas o que ele encontrou não era geologia, era algo pior, algo que não era da Terra. No primeiro dia, tudo parecia normal. O ar era frio, mas não frio de inverno, era frio de abismo. O tipo de frio que não vem do vento, mas do próprio espaço entre as coisas. As árvores eram altas, retorcidas, com troncos tão negros que pareciam ter sido pintados com tinta feita de carvão e sangue. Suas raízes se entrelaçavam como dedos de um cadáver enterrado de cabeça para baixo. Nenhuma ave cantava, nenhum inseto zunia. Apenas o vento, quando soprava, fazia um som como o de uma voz distante, sussurrando palavras que não se entendiam. No segundo dia, Elias começou a sentir coceira nas mãos, pequenas como se algo pequeno estivesse rastejando sob a pele. Não havia feridas, não havia piolhos, mas quando ele olhou para as palmas, viu um leve brilho, um leve resplendor prateado, como o reflexo de uma lâmina afiada sob a luz do sol. E quando tocou a pele com o dedo, sentiu algo, vivo, como se algo dentro dele estivesse acordando. No terceiro dia, ele começou a ver as coisas. Não eram sonhos, não eram alucinações. Era como se o mundo tivesse sido desenhado com um traço errado. As sombras das árvores se esticavam para trás, como se o sol viesse de trás da floresta, não da frente. Os rios que antes corriam com a clareza do cristal, agora pareciam turvos, com um leve movimento de bolhas que não eram bolhas, eram pequenos pontos de luz redondos pulsando como olhos. E às vezes, quando ele parava para escutar, ouvia uma voz não em sua cabeça, mas no ar, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Uma voz que não tinha palavras, mas que ele entendia mesmo sem entender. E você está no lugar onde os olhos se fecham, sussurrou o vento, e Elias sentiu o coração bater forte, como se estivesse tentando escapar do peito. No quarto dia, ele encontrou o primeiro buraco. Não era um buraco comum. Era uma abertura no chão redonda com cerca de 2 metros de diâmetro, como se algo gigantesco tivesse simplesmente cuspido o espaço para fora da terra. A borda era lisa, como se fosse feita de um material que não era pedra, nem metal, nem nada que ele conhecesse. Era quente ao toque, mas não queimava. Era como tocar um coração morto que ainda pulsava. E do fundo do buraco, vinha o som de batidas. Não eram batidas regulares. Era um ritmo antigo, estranho, como o batimento de um coração que não pertencia a nenhum ser vivo. Elias tentou afastar-se, mas os pés não obedeceram. Ele sentiu um puxão no peito, como se algo lá dentro estivesse chamando, e então ele se inclinou, olhou para dentro. O buraco era fundo, muito fundo, mais do que o que o olho poderia imaginar, e lá embaixo não havia escuridão. Havia luz, mas não uma luz que iluminava. Era uma luz que comia a luz. Um brilho que não se refletia, que não era refletida, que simplesmente existia como um olho que não piscava. E no meio daquilo, algo se movia. Não era uma forma, não era um corpo, era um padrão.
um desenho que se repetia em infinitas camadas, como um símbolo que não tinha fim, que se dobrava sobre si mesmo, que se desdobrava em dimensões que não deveriam existir. E então o buraco falou, não com voz, com pensamento, com memória, com algo que era pior do que palavras, era a lembrança de uma lembrança que nunca existiu. Você não é o primeiro, você não será o último. Você está aqui porque foi escolhido, porque o tempo não é linear, porque o tempo é uma ilusão, porque você já esteve aqui antes e você voltará, você sempre volta. Elias recuou, tropeçando, escorregando no barro que não era barro, era algo mais espesso, mais pegajoso, como sangue seco que ainda respirava. Ele correu tanto que os pulmões queimaram, que o coração parecia querer sair pela boca. Correu até cair, correu até o mundo voltar a parecer real. Mas não era real, não mais. No quinto dia, Elias começou a ver os outros. Eles não eram humanos, não eram animais, eram figuras esguias altas com membros longos como fios de arame, suas peles eram opacas como vidro fosco e por trás delas havia luz, luz que não era brilho, era um vazio, uma ausência, suas faces não tinham traços, só um ponto de luz no centro da cabeça como um olho que não piscava, eles não andavam, flutuavam, sem tocar o chão, sem fazer som. Só se moviam com a lentidão de algo que não estava preso ao tempo. Eles o viram. Elias sentiu o olhar não físico, não visual. Era como se o cérebro tivesse sido tocado por uma agulha invisível e o que sentiu foi uma presença, uma consciência que não era dele, que não era humana, que não era da terra. Eles não falaram, não precisavam, ele sentiu o que eles queriam, não poderia ser de outro jeito, eles queriam que ele lembrasse. E ele lembrou. Não foi um flash, foi um desenho, um sonho que não era sonho, uma lembrança que não era sua. Ele estava em um lugar que não existia. Um lugar com paredes de luz, com janelas que não eram janelas, com portas que se abriam para dentro da mente. E lá, em meio a tudo aquilo, havia uma sala que era infinita. E na sala havia uma mesa, e na mesa havia um objeto. Um disco prateado com bordas que não tinham fim, um disco que não era redondo. Era um círculo que se dobrava sobre si mesmo, que se encolhia e se esticava ao mesmo tempo. E o disco estava girando, não com movimento, com consciência. E então uma voz, não deles, mas de algo que estava dentro do disco, falou. E você já esteve aqui muitas vezes. Você é um dos que voltam, um dos que são chamados, um dos que são escolhidos. E você está prestes a ser lembrado. E Elias acordou. Não foi acordar, foi despertar. Ele estava deitado no chão, o corpo molhado de suor frio, o coração batendo como se fosse explodir. As árvores ainda estavam lá, o céu ainda era cinza, o buraco ainda estava no mesmo lugar. Mas tudo era diferente. As árvores agora tinham olhos, pequenos escondidos entre as folhas, olhos que piscavam quando ele não olhava. As raízes agora se moviam, como serpentes lentas mas certeiras. E o vento agora sussurrava nomes que ele conhecia, nomes que ele não deveria conhecer. E então ele percebeu, os nomes eram dele, mas não o nome que ele tinha, era outro. Um nome que ele nunca tinha ouvido, um nome que não era português, nem inglês, nem qualquer língua humana. Era um som que vinha do fundo do cérebro, como se ele tivesse nascido com aquilo dentro da cabeça. E quando ele tentou dizer, a boca não funcionou. A língua era grossa, estranha, como se não fosse sua. No sexto dia, Elias parou de tentar escapar. Ele sabia que não havia saída, que a floresta não era um lugar, era um estado. Um ponto no espaço-tempo onde as coisas não deveriam ser. Um lugar onde a memória era mais real do que a carne. Onde o tempo não passava, ele se dobrava, se enrolava, se repetia. E ele começou a escutar. Não o vento, não o buraco, não os seres. Ele começou a escutar o silêncio. Porque o silêncio agora falava. E o que o silêncio dizia era: e você já estava aqui, você já foi um deles, você já foi o disco, você já foi o buraco, você já foi o que não tem nome. E então, no sétimo dia, Elias se levantou. Ele andou até o buraco, parou na beira, olhou para baixo.
E dessa vez ele não sentiu medo. Sentiu reconhecimento. Sentiu paz. Sentiu casa. E quando ele se inclinou, quando o rosto se aproximou do buraco, ele sentiu o ar mudar. O ar não era mais ar. Era como se o ar tivesse sido substituído por um líquido invisível, que entrava no nariz, na boca, nos olhos, e tudo que ele sentia era que estava voltando. E então ele mergulhou. Não caiu, não caiu, ele simplesmente se desfez, como se a carne, a alma, o nome, a história, tudo o que ele fora tivesse sido um véu, e o véu foi retirado. E do buraco algo respondeu, não com voz, não com luz, com existência. Porque o buraco não era um buraco, era um olho, e agora ele estava aberto. E no fundo da floresta, onde ninguém mais voltaria, o chão se moveu, as raízes se ergueram, as árvores se curvaram, o céu se abriu, não com luz, mas com um vazio que não era vazio, era um espaço que não tinha espaço, uma presença que não tinha forma. E então, do buraco, uma nova figura emergiu. Era alta, escura, com olhos que não eram olhos. Era o que Elias tinha sido, era o que Elias se tornaria, era o que todos que entravam eram. Ela olhou para o céu e sorriu. O sorriso não era humano, era um padrão, um desenho, uma repetição infinita. E no mesmo instante, a floresta se calou. Não havia vento, não havia som, não havia nada. Apenas um silêncio. E o silêncio dizia, e o próximo está vindo, o próximo sempre vem, o próximo é você, o próximo é o buraco, o próximo é a lembrança, o próximo é o que não tem nome. E no mundo acima, onde os homens ainda viviam, ainda comiam, ainda amavam e odiavam, um novo mapa foi encontrado. O mapa de Elias era feito de papel que não era papel. Era feito de algo que se dobrava sobre si mesmo, como um símbolo que se repetia infinito. E no centro do mapa havia uma marca redonda, uma marca que não tinha início nem fim, uma marca que era um buraco. E ao lado da marca, uma única frase escrita em uma caligrafia que não existia, que não poderia existir. O tempo não é linear, você já está aqui. E agora você está aqui. Você sente o silêncio, você sente o olho, você sente o que não tem nome, porque o buraco não é apenas no chão, o buraco é em você, e ele está acordando, ou já acordou, e você já foi escolhido.